Olá, galera, tudo bem? Hoje nós vamos então continuar falando um pouquinho mais a respeito do Segundo Reinado, um tema muito cobrado pelos vestibulares, principalmente por estar relacionado à construção do nosso país, que é de fato quando nós temos a efetivação da nossa independência. Bom, nós já vimos os aspectos políticos. Vimos que, politicamente falando, o Segundo Reinado foi um período bastante estável. Se nós pensarmos na durabilidade, o Segundo Reinado começa em 1840 e vai até 1889. Logo, o fato de Dom Pedro II permanecer no poder por tanto tempo caracteriza então um período de estabilidade política. Se nós questionarmos a razão pela qual nós conseguimos essa estabilidade, os fatores são, sem sombra de dúvida, a estratégia de revezar os dois partidos no poder, que nós chamamos de Ministério das Conciliações, assim como também a adoção do parlamentarismo. Por mais que o parlamentarismo brasileiro não tenha, de fato, seguido o modelo inglês, a adoção do parlamentarismo foi de suma importância porque possibilitou a Dom Pedro II a descentralização política. A alternância dos partidos, o que era chamado de Ministério das Conciliações, eliminou a disputa entre os partidos políticos. Logo, um período de menor agitações políticas. Vimos também que a prosperidade do Segundo Reinado, ela pode estar relacionada à prosperidade econômica. No Segundo Reinado, nós temos então o nosso terceiro ciclo econômico, que foi o café. Lembrem-se que o café ele foi introduzido nessa região chamada de Vale da Paraíba. Essa região, ela possibilitou que a economia brasileira novamente ficasse estruturada. A produção cafeeira, ela foi organizada em torno da estrutura plantation, ou seja, latifúndios, monocultores e escravistas. Tivemos, com o passar do tempo, a necessidade de expandir as fronteiras agrícolas. O sucesso, a prosperidade advinda da produção cafeeira possibilitou ao governo implementar uma política de protecionismo alfandegário. Essa política, chamada de Tarifa Alves Branco, possibilitou então aquilo que nós chamamos de surto industrial. Então, nós vamos ter um breve período de desenvolvimento industrial. Essa medida protecionista que favorece ao Brasil, ao mesmo tempo irrita aos ingleses, porque o Brasil era o principal mercado consumidor dos produtos ingleses. Eu costumo dizer que o ano de 1850 ele foi bastante importante para a história do Brasil, porque no ano de 1850 nós temos a criação de três grandes leis. A primeira lei foi a Lei Eusébio de Queiroz, que constitui a primeira lei do processo abolicionista, a primeira lei efetiva do processo abolicionista, aquela que acaba então, aquela que aboliu então com o tráfico negreiro. Mas nós temos ainda, no ano de 1850, a aprovação da Lei de Terras.
Existiam ainda no Brasil uma grande quantidade de terras devolutas. Nós chamamos de terras devolutas as terras que não pertenciam a ninguém, ou seja, que eram do Estado. O governo tinha a seguinte preocupação: temos escravos que futuramente estarão alforriados e temos imigrantes que começarão a chegar. Com essa grande quantidade de terras vazias, terras improdutivas, esses escravos alforriados ou mesmo os imigrantes que estão chegando podem vir a se assentar nessas terras, desenvolvendo ali um minifúndio. A pergunta é: o minifúndio, ele é tão lucrativo quanto o latifúndio? A resposta é não. Se não é lucrativo, obviamente não vai ser estimulado pelo governo. Por isso que o governo brasileiro cria a Lei de Terras. A Lei de Terras estabeleceu que as terras, a partir de 1850, só poderiam ser adquiridas mediante a compra, ok? A partir de 1850, as terras, isso inclui as terras devolutas, só poderiam ser adquiridas através da compra. O imigrante que vai chegar com uma mão na frente e a outra atrás, vai ter poder de compra? Não. O escravo alforriado vai ter poder de compra? Não. Então, essa lei, a lei de terras, ela favorece aquele grupo que já tem terras. Então, nós vamos falar que a lei de terras favoreceu ainda mais a concentração de terras por parte dos latifundiários. No mesmo ano em que eu tenho a criação da Lei Eusébio de Queiroz, eu também tenho o início da imigração. Eu tenho políticas voltadas para a imigração no Brasil. E quando eu falo a imigração, a ideia é não deixar faltar mão de obra para as lavouras. Eu não quero deixar faltar mão de obra para não desorganizar a produção, para não afetar a economia. Então, vamos trazer imigrantes para manter a produção próspera, ascendente. Porém, a ideia que nós precisamos ter bem clara em nossa mente é: será que de fato existia essa possibilidade, faltar mão de obra? Ou será que assalariar um negro, um ex-escravo, era algo inadmissível, vergonhoso? Pois é. A ideia é branquecimento. Vamos fazer uma política de embranquecimento. Vamos começar a reduzir a presença, a importância da figura do elemento negro dentro da sociedade. Se temos que pagar para alguém, vamos pagar para o imigrante, para o branco, para o europeu. Então, quando eu falo da política de imigração, a justificativa, né, para se trazer imigrantes para o Brasil é: não podemos deixar faltar mão de obra. Porém, a realidade é uma, é clara, não iria faltar mão de obras. Nós tínhamos uma grande quantidade de trabalhadores no Brasil. Os negros que seriam alforriados. Porém, a questão é dar o braço a torcer, assalariar aquele que um dia foi escravo.
Então, olha quanta coisa começa a acontecer no Brasil a partir do ano de 1850. Eu tenho a Eusébio de Queiroz. A Eusébio de Queiroz, ao mesmo tempo que aboliu o tráfico negreiro, ela possibilitou o direcionamento de maior capital para o desenvolvimento da indústria no país. Antes, quem investia no tráfico passa agora a investir no setor industrial. Ou seja, os cafeicultores que antes investiam na escravidão, no tráfico negreiro, passaram agora a investir na indústria. No mesmo ano, em 1850, eu tenho a criação da Lei de Terras. Por que criar uma lei de terras? Porque eu quero evitar o aparecimento de minifúndios, porque eu não quero que escravos, que imigrantes criem minifúndios. E também no ano de 1850, nós temos então a iniciação da introdução da mão de obra imigrante. Lembrem-se que a imigração, ela não tem a finalidade de não deixar faltar mão de obra. Ela não tem a finalidade de suprir a necessidade de mão de obra. Lembrem-se que o processo de imigração é uma política de branqueamento, ou seja, reduzir, diminuir a importância do negro dentro da sociedade brasileira. Quando nós falamos da política de imigração, nós vamos dividir essa tentativa de introduzir a mão de obra assalariada em duas fases. Na primeira fase, nós vamos falar que era um regime de parceria. Funciona mais ou menos assim. O cafeicultor, ele arca com todos os custos da viagem. Não vinha um, dois, vinham famílias inteiras. Então, os cafeicultores arcavam com os custos da viagem de várias famílias. Opa! Isso quer dizer que quando o imigrante chegava aqui no Brasil, quando o imigrante chegava na propriedade, ele já estava devendo? Sim, ele já estava endividado. Por que parceria? Porque a ideia era: eu, proprietário de terra, darei à sua família um lote de terra para você cultivar. Nele você pode produzir até mesmo café. E o lucro que você tiver ali é seu. Então a ideia para esses imigrantes eram atrativas. Quando eu falo dos imigrantes que estão vindo dentro desse contexto, eram imigrantes da Alemanha e da Itália, ambos países passando pelo processo de unificação. Lembrem-se, guerra, violência. Então, os imigrantes que começaram a vir para o Brasil neste período estavam fugindo dos horrores da guerra. Quando eles começaram a receber os convites, viram as propagandas, ganhar terra, poder cultivar, era atrativo. Então, isso trouxe muitas pessoas, muitos imigrantes para o Brasil. Porém, o que eles não sabiam eram que as terras que iriam receber não eram boas, não eram tão produtivas. Se eram terras ruins, vai ter produtividade?
Se não tem produtividade, ele não consegue fazer renda. Como que ele vai viver? Como que ele vai sobreviver? Ele tinha que comprar, muitas vezes, o que comer, o que vestir, na mercearia do cafeicultor. Mais uma dívida. Então, na verdade, o que nós tínhamos aqui era uma servidão velada, era uma servidão disfarçada. E o agravante da situação era justamente o fato desses cafeicultores não terem tato, né, para lidar com o imigrante. O imigrante, quando chega aqui, ele não quer, ele não vai aceitar trabalhar 12, 14, 16 horas. Não vai, ele não aceita as longas jornadas de trabalhos que os escravos exerciam. Eles não estavam acostumados, eles não queriam isso. Então, a partir do momento que o imigrante começa a resistir, a partir do momento que o imigrante começa a se recusar a trabalhar, a se portar como um escravo, muitas vezes esse proprietário de terra acabava tratando ele como um escravo, até mesmo infligindo castigos corporais. Então, muitos imigrantes que já estavam aqui vivendo uma situação de exploração, de miséria, de humilhação, começam então a enviar cartas para a Europa, em específico Alemanha e Itália, relatando a sua experiência, relatando a sua frustração, e começa então a ser feito propagandas, tanto na Alemanha quanto na Itália, alertando a população que a imigração para o Brasil não era algo seguro, era uma furada. Então, nós vamos falar que essa primeira tentativa de introdução de trabalho assalariado, utilizando os imigrantes, foi um fracasso. Bom, o Estado percebe que precisamos de mão de obra. Eu tenho uma campanha abolicionista muito grande, eu tenho a pressão de um grupo denominado Caifazes, que organizavam fugas, que apoiavam fugas. Eu tenho poetas, eu tenho escritores, eu tenho advogados, eu tenho um grupo muito ativo pressionando o governo para a abolição. Abolição, escravos, opa, não tem mais escravos. Quem vai trabalhar para nós? Quem vai plantar? Quem vai colher o meu café? Eu me nego a pagar um escravo, ou melhor, um mês-escravo. Então, o Estado, o governo brasileiro, assumiu a tarefa de conduzir a imigração. Então, se lá na primeira fase, lá na primeira tentativa, o imigrante tratava direto com o cafeicultor, agora eu não tenho mais esse contato direto. Nós vamos falar que a segunda forma de imigração foi a imigração subvencionada. Esse termo subvencionada quer dizer dirigida pelo Estado. O imigrante, quando chega no porto, ele recebe um contrato de trabalho. Nesse contrato de trabalho, já está estipulado jornada de trabalho, já está estipulado remuneração, ou seja, os imigrantes não ficariam à mercê dos proprietários de terra, dos cafeicultores. Eles não chegavam devendo, eles não tinham mais aquela relação de dependência. Quem ficou responsável por trazer foi o Estado. E o Estado intermediou a relação entre proprietários de terra e
imigrantes. E essa relação, ela estava muito sólida, ela estava muito clara em um contrato de trabalho. Então, é neste momento que nós temos, então, a imigração dando certo. Então, de novo, nós vamos falar que o ano de 1850, ele é um marco dentro do segundo reinado. Nós temos neste ano, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico negreiro, e ao mesmo tempo em que ela aboliu o tráfico negreiro, ela libera recursos para se investir em outras áreas. Nós temos a Lei de Terras nesse mesmo ano, visando impedir, visando inibir o surgimento de minifúndios, assim como também nós temos o início da política de imigração. Quando nós falamos da economia cafeeira, ela foi bastante importante para o desenvolvimento urbano do país. Quando nós tínhamos o ciclo açucareiro, os proprietários de terra viviam dentro do engenho, ou seja, na área rural. Agora não. Agora os proprietários, né, de propriedades produtoras de café, eles vivem em São Paulo, eles vivem na cidade. Então isso possibilitou também um desenvolvimento rural e urbano simultâneo. Essa nova elite, né, que é proprietária, né, que controla a terra, ela também investe na área industrial, ou seja, ganha dos dois lados. Nós vamos ter um período de muito desenvolvimento tecnológico, sim, evoluímos muito. Tivemos a construção de ferrovias no país, muitas ferrovias foram construídas nesse contexto. Ferrovias que ligavam o interior do país à região litorânea. Por quê, prof? Para escoar o café. O café é um produto que estraga muito rápido. Então, se eu demorar muito para transportar, eu perco muito. Opa, perder? Prejuízo. Não é o que eu quero. Nós vamos ter a criação de empresas de telégrafo, investindo na comunicação. Então, esse período que vai de 1844, 1845 até 1860, foi um período de muita prosperidade, porque nós evoluímos muito. No ano de 1860, as pressões inglesas fizeram, né, com que o governo imperial revogasse, ou seja, anulasse a tarifa Alves Branco. Fim do surto industrial. E o Irineu Evangelista, ou seja, né, o Barão de Mauá, que foi a figura de maior importância dentro desse contexto, acabou então indo à falência. Bom, nesse vídeo nós fizemos então uma breve recapitulação, né, dos aspectos políticos do segundo reinado. Lembrem-se, a política do segundo reinado ela é estável e essa estabilidade só foi possível graças a dois fatores: a adoção do parlamentarismo, assim como também o revezamento político. Vimos também que a estabilidade, né, política é reflexo da estabilidade econômica. Lembra do que eu falo? Se a economia vai bem, ninguém reclama. Agora, quando a economia vai mal,
todos reclamam. Nós temos então nosso terceiro ciclo econômico, que foi o café. O café trouxe muita prosperidade, o café promoveu uma série de mudanças. E se eu estou falando em mudanças, vamos pensar então no ano de 1850, que é um ano de muita importância dentro da história do Brasil, porque nós temos ali a criação da Eusébio de Queiroz, a Lei de Terras, assim como também o início da imigração no Brasil. Beleza? Na próxima aula, nós vamos então dar uma recapitulada, né, a respeito das questões externas.